O programa Mercado e Ação de hoje recebe Laércio Tadeu Pereira da Silva, presidente do Sindareia, e o nosso amigo Clóvis Alves Paiva, vice-presidente do Sindareia. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Relembrando o nosso telespectador que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas e 30 minutos, com reprise nas quintas-feiras às 23 horas e 30 minutos e aos sábados às 8 da manhã. Transmissão simultânea, aonde você não está pegando o canal 6 da NET da Poa TV, transmissão simultânea pelo site poatv.net. Laércio e Clóvis, bem-vindos ao nosso programa. Mais uma vez agradecer, Luiz, pela presença nossa aqui no teu programa, já havíamos outras oportunidades, e hoje vamos acompanhado do Clóvis, meu primeiro vice-presidente, e trazer mais uma visão do nosso setor e uma parte mais técnica, ele vai dizer como é que funciona os depósitos de areia. Então, é uma coisa que nós vimos combinado no programa anterior, mês passado, estivesse aqui, e até porque a areia, ela é um termômetro da economia. Qualquer construção tem que ter areia. Qualquer investimento em obras públicas, qualquer investimento na economia tem areia. Tem alguma coisa que não vai areia? Não tem, né? Vai areia em tudo. Hoje a gente tem o uso como indispensável. Construção civil hoje com uma fonte de abastecimento de areia tradicionalmente do rio, com outras fontes alternativas de jazida, mas que para a construção civil hoje, ponto de partida, areia. Falasse uma coisa interessante, eu sempre escutei falar que não pode se construir com areia do mar. O que é? É o sal? O que acontece? A composição dela justo pelo sal. É o sal, né? Exatamente por isso. Não temos hoje nenhum sistema... Se a areia fosse bem lavada, ela poderia até. Não conheço nenhuma tecnologia ainda que consiga extrair totalmente. Que consiga tirar essa química do sal ainda com o material. Falaste da questão das obras públicas. Houve uma redução bastante grande aqui no estado de investimentos nessa área. Como é que está essa questão? Houve algum indicativo de uma melhoria, um indicativo de piora? Como é que está essa situação? Não, as obras públicas continuam totalmente paradas. Aí nós tínhamos a ponte do Guaíba, que era a única. Aquela vez eu tinha um programa que eu falei, nós não enchemos uma mão de obras públicas, e ela está parada. Avançou um pouquinho só, mas hoje nenhum governo, nem estadual, federal, estadual, municipal, está investido em obra pública. E era onde gerava mais empregos, onde gerava mais demanda de areia. Isso tudo retraiu, em virtude desse momento econômico que nós estamos vivendo. Clóvis, o teu depósito, a tua sede é Sapucaia, né? Sapucaia. Qual é o perfil? Cada empresa, cada depósito de areia tem um perfil de cliente. Um atende mais obra pública, outro atende mais... por uma questão de mercado. Qual é o perfil da tua empresa? Qual é o teu perfil de clientes? Hoje nós atendemos lá o cliente da construtora do pré-moldado, os artefatos de cimento e concreteiras. Muito pouco hoje a revenda, que é o material de construção, a madeireira. Quanto caiu a tua venda? De 30% em média. Isso tem uma variação conforme a obra que cada cliente está atuando e nós temos o termômetro muito que é o próprio cliente. Mas de modo geral, Luiz, o mercado ele se retraiu nessa casa de 30% a 40%. Do modo geral de todos os depósitos hoje, em torno de 40, 45, na região em torno de uns 100 quilômetros, mais ou menos, que a gente atua aí. Uns um pouco mais, um pouco menos, mas a recessão pegou em cheio, em média, nesse percentual. Existe uma Câmara Técnica de Mineração. Como é que é o funcionamento dessa Câmara? A Câmara Técnica ela é instituída pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e ela reúne todos os membros dos setores. Então, mineradoras, o próprio Sindareia, tem alguns que têm assentados como delegados lá. E ela é ouvida para mandar para a SEMA, para a Secretaria, a formação de resoluções para legislar o meio ambiente. A função dela é bem como o nome diz, é técnica, é a questão de apresentar, de regular o setor. Isso, de regular o setor. Então, e ela pega só areia? Não, pega todo tipo de mineração. Isso, tem todo tipo de mineração. Ela tem as câmaras específicas para isso, entendeu?
Então, vamos regulamentar agora como é que vai ser a descarga de areia. Aí, através de uma resolução com os técnicos que formam, é formada essa resolução, aprovada pela SEMA, depois que aí vai para o Conselho, CONSEMA, e esse CONSEMA aprova e sai essa resolução. A resolução do CONSEMA tem força de lei para o segmento? Sim, tem força de lei dentro do Estado. Aquelas colocações dos sensores, porque todas as dragas... Tu tem 2 dragas também lá contigo, né? Temos 2 dragas. 2 dragas. Todas elas, pelo que me consta, têm sensores tanto para o motor quanto do funcionamento do motor, transmissão online pela internet, quanto da localização dela. Correto? Esses 2 sensores, né? Esse tipo de exigência, ele veio também por uma câmara técnica ou veio a partir do processo de licenciamento de funcionalidade do sistema? Hoje o monitoramento está regulado por uma portaria. Então, aí Secretaria do Meio Ambiente. Tem a portaria e a resolução. A portaria vem de cima para baixo, ela é uma emanada da FEPAM. E a resolução tem que passar por estudos e depois ela ser aprovada. Mas hoje, o Clóvis até que estava na época, eu entrei depois, isso foi formado numa reunião que teve em 96, parece, né? 2006. 2006. Que aí é que surgiu o monitoramento, porque ele regulamentou a extração de areia. Hoje, como tu bem falaste aí, hoje online pela FEPAM tu consegue saber onde é que está a draga dele, se ela está parada, se ela está andando, se ela está descarregando, tudo isso através de um link público aí. Antes disso, bom, primeiro, esse sensor, ele leva esse resultado, esse posicionamento para onde? Quem monitora isto? Quem controla? Isso. Tem uma empresa que é contratada para isso e a própria Contratada FEPAM, pelo Estado? Não, as próprias das empresas, mas a FEPAM tem esse link. A FEPAM tá. E ela recebe um alarme quando alguém sai da sua área? Sim, a própria quando sai da área. A área, como é que ela é marcada? Eu acredito que uma draga não possa subir um rio e vou minerar onde eu quero. Ela deve ter uma cerca eletrônica, talvez? É isso, né? Isso, funciona assim. A cerca eletrônica ela é delimitada respeitando as margens. Ela tem que ter 60 metros da margem até o ponto de início da extração. Então, um rio, para ser minerável, ele tem que ter pelo menos 120 metros de largura? 60 para cada lado? 60 para cada lado. Com 120 já não há mineração. Não conseguiria, que um ia... Bom, ficaria só... Tem que ter 120 mais o espaço para poder minerar. Tem que ser 140, vamos dizer. Aí sobra 20 metros para dragar, não é isso? Ficou... Isso limita bastante, né? Sim, e não há o grande mote que fala que está a degradação das margens. E aí, com isso aí terminou. Tá, mas e dentro disso, Tadeu, se fala muito de tirar areia, extrair areia do Guaíba, até como dragagem. Não precisar solicitar, baixar calado, aquele negócio todo, porque poderia ser feito isso gratuitamente com areia. Por que esse processo não anda? É complicado, isso depende de muitos estudos. Os estudos mostram e demonstram que o Guaíba tem que ser extraído da areia, porque daqui a pouco nós vamos atravessar de margem a margem caminhando. Entendeu? Porque está assoreando, isso aí está ficando, os navios já não vão conseguir entrar. Só que isso depende de passar por vários, tem que ver vários setores. Nós temos catamarã, nós temos DEMAI, então todos são estudos que estão sendo feitos, já está bem avançado, mas enquanto não tiver essa reunião de todos... Está andando? Está andando, avança, mas você sabe que tudo nesse país é complicado. É um pouco lento. Aí tu tem que ver dentro, por exemplo, do ponto de captação do DEMAI, tu tem que ter X metros para não pode dragar. Aí falam nos metais pesados. Sim, mas a regra seria a mesma se fosse contratar uma empresa para limpar, para baixar o calado? É a mesma regra. Mas aí entra que essa areia vai ser comercializada, vai gerar... Aí já entra mais essa discussão, já foi vários estudos, várias reuniões para isso e não se conseguiu chegar no denominador comum. Hoje tem um estudo muito avançado, tem o Comitê do Lago do Guaíba que está avançando nisso, já foi apresentado na última reunião, na última semana aí já foi apresentado um estudo bem avançado e eu acho que daqui a pouco vai ser a solução. Mas depende muito de estudos e avanços. Bom, se sabe que a mineração de areia, extração de areia, a areia não gera poluição de tipo nenhum, né? E o pescador ainda gosta do buraco que fica porque o peixe se cria. Quais são as dificuldades, afora a questão venda, que é uma questão comercial, mas que tipo de dificuldade o setor tem?
Na extração? Na extração, qual é a principal dificuldade desse segmento econômico, excetuando a questão da situação econômica nesse momento? Eu falo como dificuldade do setor, do segmento. Estabelecimento de regras bem claras com relação à mineração e ao comércio. Tem um divisor de águas muito importante aí. De 2006 para cá, quando começaram os rastreamentos das dragas, então se criou um monitoramento de todas elas e aí em tempo real o que tu precisava. De 2013, com aquela paralisação na mineração, a gente foi melhor regrado ainda com relação a isso, onde os terminais de minério, os depósitos de areia, ficaram em sintonia com o recebimento de material minerado pelas dragas. A FEPAM hoje precisa melhorar, e já vem trabalhando muito, né, nesse sentido, que é da liberação mais rápida das licenças, as exigências com as atualizações ambientais que se tem tido com os controles. Isso é uma questão, tirando a parte comercial, que vão ter altos e baixos, mas a questão ambiental, para a gente, ela é fundamental. Regras mais claras e uma maior efetividade na fiscalização, principalmente. Isso de um modo geral, tanto para a área de mineração quanto no comércio. Agradecemos a presença de vocês aqui, são sempre bem-vindos. Vamos ao nosso quadro de criança desaparecida. Nós temos um convênio da Secretaria de Segurança Pública, no qual nós divulgamos sempre a imagem de uma criança desaparecida. Então, vamos lá e retornamos logo após o intervalo.